pequeno, silencioso, quase invisível na sua vida, mas testemunha de tudo que já foi sonhado, projetado e criado. O lápis é a extensão da mente humana, um simples pedaço de madeira e grafite que carrega o poder de dar forma ao pensamento. Filosófico, né? Mas como algo tão simples pode ter um processo de criação tão fascinante? Hoje nós vamos entrar dentro das fábricas, nas florestas e até nos fornos de alta temperatura para descobrir como são feitos os lápis. Tudo começa muito antes de o lápis existir. Começa na floresta como você imaginava. As árvores usadas para fabricar lápis não são escolhidas ao acaso. Em muitas partes do mundo, especialmente no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, pinheiros e cedros são cultivados exclusivamente para essa finalidade. Essas florestas são reflorestadas, o que significa que para cada árvore cortada, uma nova é plantada. Nada de destruição, o ciclo é contínuo, sustentável e monitorado. Essas árvores crescem por cerca de 15 a 20 anos. Sim, leva muito tempo, até atingirem o ponto ideal. Nem muito jovens, nem muito densas. A madeira precisa ser firme, mais fácil de cortar e moldar. Quando o tronco é finalmente colhido, ele é levado para a serraria. O momento mais satisfatório desse processo, depois desse momento aqui que vamos ver logo mais, é fatiado em finas tábuas de madeira, chamadas de slats. Cada uma dessas tábuas será, um dia, dezenas de lápis formados em seu interior. Mas antes disso, elas passam por um processo de secagem controlada, onde a umidade é retirada lentamente para evitar rachaduras. É um processo de paciência, às vezes, semanas inteiras de espera. Enquanto isso, em outro lugar da fábrica, uma substância simples começa a ganhar forma, o grafite. Agora o negócio fica interessante. Muita gente ainda acredita que o lápis é feito de chumbo. E é por isso que até hoje se fala em ponta de chumbo. Mas a verdade é que há séculos o chumbo foi substituído por uma mistura de grafite natural e argila. O grafite puro é encontrado em Minas, não Minas Gerais o estado, minas de minério, que quando moído se torna um pó finíssimo. Esse pó é misturado com argila e água, formando uma massa pastosa. Essa massa é empurrada por uma máquina através de pequenos bicos metálicos, formando longos fios cilíndricos, as futuras minas dos lápis. Elas são cortadas em pedaços do tamanho exato e depois vão para o forno, onde são cozidas a altas temperaturas, às vezes acima de 1000 graus Celsius. Isso é muito quente. O resultado é uma estrutura sólida, mais lisa e uniforme, capaz de deslizar sobre o papel com a leveza que conhecemos. Depois de assadas, essas minas recebem um banho de óleo e cera que dá ao grafite aquele toque macio, quase sedoso, que faz o traço correr suave. Agora é hora de unir mundos, madeira e grafite. Olha isso! As tábuas de madeira secas são alinhadas e passam por uma máquina que faz sulcos, pequenas canaletas que receberão as minas. Cada sulco é preenchido cuidadosamente com uma mina de grafite. Em seguida, outra tábua é colocada por cima como se fosse um sanduíche, e as duas são coladas sob pressão. Depois de algumas horas, a cola seca e o bloco resultante é cortado novamente, agora no formato hexagonal, redondo ou triangular, dependendo do tipo de lápis. Essa fase é chamada de formatação. E não é aquela que você faz no seu celular, o lápis começa, finalmente, a ganhar sua aparência familiar. Mas ele ainda não está pronto. E agora vem a parte mais satisfatória de todo esse processo. Os blocos cortados passam por uma etapa de lixamento para ficarem macios ao toque, sem farpas, sem imperfeições. E então, vem uma das partes mais bonitas do processo, a pintura. Cada lápis é mergulhado em camadas finas de tinta, geralmente de cor amarela, vermelha ou preta, cores que se tornaram clássicas ao longo da história. Mas o que pouca gente sabe é que essa pintura não é apenas estética, ela também protege a madeira contra umidade, impacto e fungos. Depois da pintura vem a impressão. É aqui que o nome da marca é gravado, às vezes em dourado, às vezes em relevo,
marcando a identidade daquele pequeno instrumento. Agora, a ponta. Metade dos lápis do mundo recebem uma borracha na extremidade, presa por um pequeno anel de metal, o ferrule. Essa parte, apesar de parecer simples, exige precisão milimétrica. A borracha deve se encaixar firme, sem soltar, mas sem rachar a madeira. Os lápis prontos passam por uma inspeção visual. E se tudo estiver certo, se o corpo estiver reto, a pintura uniforme e o grafite centralizado, ele é embalado e segue para o mundo. Mas a jornada do lápis não termina aí, é justamente agora que ela começa. Pois é, que processo, hein? Olha isso! Em cada sala de aula há centenas de pequenas histórias sendo escritas por mãos, ainda aprendendo a segurar esse objeto. Em cada escritório, em cada mesa de criação, há projetos que nascem de um simples traço. O lápis é o primeiro instrumento de liberdade que a maioria das pessoas toca. Que profundo, né? Mas é verdade. Ele aceita o erro porque pode ser apagado. E é talvez por isso que ele representa algo tão profundamente humano. Gente, já parou para pensar como essas empresas de lápis, além de fabricar lápis, elas também podem, naquele exato momento, estar produzindo o objeto que vai compor a próxima música estourada, o próximo filme da Marvel. Enfim, isso é curioso e incrível. Dava para imaginar que um vídeo de lápis seria tão profundo. Às vezes acontece. Eu fico por aqui, mas te espero nesse vídeo aqui. Inscreva-se no canal.